rapaziada, nos últimos dias aí, ou nas últimas semanas, a gente percebe o torcedor do Remo muito pilhado, né? Referente a tudo que tá acontecendo, o desempenho do time dentro de campo. No jogo agora do final de semana do Remo contra o Cuiabá, a torcida vaiou, chamou o treinador de burro, né? Ali xingou o atacante Viseu. E o torcedor do Remo, ele tá um pouco inflamado. Se você me falar que isso aí é exagero, o torcedor do Remo tem que agradecer a diretoria por essa campanha que o clube tá fazendo, né? O time tá levando o nome do Norte ali, né? Representando o futebol nortista como há muito tempo não havia sendo representado, né? Brigando pelo acesso na 5ª colocação. Se você falar que o torcedor tem que ser muito grato a isso, como eu vi algumas pessoas falando nas redes sociais, me desculpa, amigo, mas você não tem a mínima noção do que está acontecendo. Você não tem o mínimo conhecimento do que está acontecendo internamente no Clube do Remo, do que está sendo gasto nesse time, do que está sendo gasto para que o Clube do Remo consiga um hipotético acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro e finalmente, depois desse acesso, o clube dê ali a largada inicial rumo ao seu projeto de estruturação e principalmente de profissionalismo no futebol. Se você não tem a noção disso, irmão, você chamar o torcedor do Remo de ingrato, sendo você também torcedor, é algo, eu diria até preocupante. Tudo bem, tá? O Remo poderia estar igual o nosso filho, por exemplo, na zona de rebaixamento, comemorando empate, rezando para não perder mais jogos, para não acabar o campeonato antes da hora. A gente poderia estar numa situação daquela. Mas o nosso clube, ele nessa temporada gastou mais do que a Mucura para montar o elenco. Um elenco montado com peças sim que estão dando retorno. A gente vê, por exemplo, a principal delas, o Pedro Rocha, né? Um jogador que chegou sem muita expectativa do torcedor, né? Porque não vinha fazendo boas temporadas e vem jogando muita bola nessa temporada. Vem sendo disparado o melhor jogador dessa Série B. E olha que tem torcedor que tá reclamando dele por ele não ter tocado uma bola, né? Ali no lance do Cuiabá, que ele poderia ter tocado pro Janderson, por exemplo, né? E o Janderson faria o gol, porque o Janderson é matador, né? O Janderson, ele não isola a bola, ele não perde lance. Então, se o Pedro Rocha toca aquela bola ali, todos os nossos problemas estariam sido resolvidos. Mas nós temos que falar sobre o que está sendo gasto. Até porque o torcedor, ele precisa compreender tudo o que está acontecendo. Antes disso, meu amigo, esse vídeo aqui, ele tem um patrocínio de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. No primeiro comentário fixado está o link para você fazer o seu cadastro e fazer a sua fezinha na Bet Nacional, tá? Clica agora aqui no primeiro comentário fixado e faça a sua fezinha nos principais campeonatos do Brasil e do mundo e principais modalidades também. Esse vídeo, galera, tem um patrocínio também de Santa Fé Artigos Religiosos. Se você não foi na Santa Fé, meu amigo, o telefone da Santa Fé está aí na tela para você, tá? Entre em contato com a galera da Santa Fé para você comprar o seu artigo religioso, camisa serigrafada, textos, imagens, escapulário, tudo isso você encontra na Santa Fé, tá bom? E rapaziada, esse vídeo também nós estamos com a campanha da camisa, tá? Compre aí um bilhete, apenas R$30 para você concorrer a uma camisa dessa temporada do Remo. E você vai poder escolher, pode ser essa branca aqui, que é muito linda por sinal, ou pode ser a azul marinho dessa temporada, que também é muito linda, tá? Se você ainda não comprou o bilhete, primeiro comentário fixado tá o link do meu WhatsApp, entre em contato lá comigo, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, como eu disse pra vocês no início do vídeo, o torcedor do Remo, ele vem um pouco inflamado, né? Eu diria, vem pilhado com algumas situações. No último jogo do Clube do Remo contra a equipe do Cuiabá, no final do jogo o torcedor não poupou críticas ao time, principalmente a dois elos ali do time. O treinador Antônio Oliveira, que vem cagando por cima de cagância, mexendo no time, né? Mexendo totalmente errado. E principalmente o atacante Felipe Viseu, que mais uma vez deu o famoso migué quando entrou em campo, né? Pouco participou do jogo. E o torcedor que tá lá vendo
ele está observando a movimentação. Mas o que você não sabe, principalmente você, meu amigo torcedor, que fala que o torcedor do Remo é ingrato, né, por estar cobrando, o Remo está representando o futebol do Norte, como há muito tempo não estava sendo representado, né, porque a Mucura, nos últimos 5, 6 campeonatos brasileiros que ela disputou, ela só brigou para não cair. O próprio Remo, em 2021, brigou para não ser rebaixado naquele campeonato e acabou sendo rebaixado de maneira vergonhosa. Nessa temporada, não. Nessa temporada, o futebol do Norte, ele tem um representante ali que está brigando, pelo menos até esse final desse primeiro turno, por uma vaga à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Remo não está brigando ali por acaso. Não foi um time montado, por exemplo, igual o do CRB, igual o do Vila, sem um grande investimento. O Remo tem um grande investimento. Acabou de fechar um contrato de 6 milhões, aproximadamente, com a Obabet, para poder investir nos seus jogadores. E eu vou te falar uma coisa, meu amigo torcedor, você que fala que é ingrato ou não. A 5ª colocação e a 16ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro, elas têm o mesmo valor. Ou seja, não vale nada. Numa Série A de Campeonato Brasileiro, você permanecer na competição, você ganha uma grana. Você permanecer na competição, se classificando para uma competição ali internacional, você ganha mais uma etapa, né? Mais uma grana. Na Série B, não. Os únicos que ganham na Série B e os únicos que perdem na Série B são os 4 que sobem para a Série A. Esses ganham, né? Porque vão mudar ali um pouco a sua realidade financeira. E principalmente aqueles que caem de divisão, que também vão mudar a sua realidade financeira para pior. Essa temporada os clubes tiveram um baque. Não sei se você ficou sabendo, mas acredito que sim. A Premier abriu mão de transmitir a Série B porque ela achou que não ia ter audiência. Deve ter se arrependido muito, né? Porque só o que Remo e Paysandu dá de audiência para essa competição é algo absurdo. Mas aí a Premier não quis. A Disney Plus acatou, né? Assinou ali, fechou com a Série B. Mas por um valor abaixo. Cerca de 1,5 milhão a menos, se eu não me engano. O que pesa bastante, tá? Tem um peso grande, principalmente para o clube do Remo, que não é gerido por empresários. O Remo, ele é gerido por uma torcida que é apaixonada, que ajuda no que pode, né? E principalmente por uma gestão que nos últimos anos vem se mostrando uma gestão responsável, principalmente pagando os salários em dia. Mas tudo isso, cara, nessa temporada, ela se elevou porque o Remo, ele começou a entender que ele tem que investir na competição. O Remo deixou algumas situações de lado, como por exemplo a estrutura, para poder investir no seu time. Fez o que o torcedor reclamou muito lá em 2021, quando o Remo comprou o CT, acabou sendo rebaixado e uma parte da torcida culpou a compra daquele CT por o Remo não ter investido no time. Nessa temporada o Remo vem investindo no seu time, vem gastando bastante. Vem contratando jogadores, por exemplo, do Quilate do Cantilho, tá tentando trazer o Lucas Crispim, tá tentando trazer o Gilberto, né, o centroavante de 36 anos, que por mais que tenha 36 anos, mas dá um caldo numa Série B. A gente tá vendo um Selmo Ramon aí, um centroavante interessante na competição, que é mais velho que ele, inclusive. Então, é um investimento que está sendo feito e que não pode ser jogado fora. Então, quando você acha que é suficiente, o Remo está apenas brigando, que se o Remo se manter, você vai ser grato à diretoria, porque o Remo fez uma campanha diferente dos últimos anos do futebol do Norte. Você está se apequenando. Você não está apequenando o Remo, você está se apequenando. Tá certo que você não tem motivo nenhum para chegar hoje lá no vestiário ou lá no bainão e cobrar os jogadores. Mas você tem que cobrar a diretoria e principalmente a comissão técnica. Eu não sei se vai ser possível cobrar o Antônio Oliveira, porque ele parece que vive em outra dimensão. Você sabe o que ele disse no pós-jogo de Clube do Remo e Cuiabá? Que ele gostou do 0x0, que o Remo teve um controle do jogo. Que controle que ele viu do jogo? Porque o Cuiabá não quis atacar. No segundo tempo, o Cuiabá só ficou, ó, vamos deixar o Remo errar, o Remo se bana lá todo com a bola aí. O 0x0 tá ótimo pra gente. Foi isso, irmão. E ele não entendeu, ele não conseguiu ali perfurar, penetrar a defesa do Cuiabá. Claro, né? Que isso custou 2 pontos pro Remo. Mas ele parece estar satisfeito. O Antônio Oliveira parece estar satisfeito. Ele parece que está feliz em 2 jogos dele jogando nos seus próprios domínios, não ter feito um mísero gol sequer. E ele jogou contra equipes que não são tão fortes, né? A Mucura não é uma equipe forte. O Cuiabá
Tá ali na parte de cima da tabela, mas mostrou muitas fragilidades nesse jogo, que o Remo poderia ter aproveitado. Mas parece que o nosso treinador está satisfeito com isso. Mas nós não estamos satisfeitos, Antônio Oliveira. O Remo deveria ter vencido esse jogo, até porque a sequência do Remo, ela é uma sequência pesada. O Remo pega uma Chapecoense lá fora, adversário duro, complicado. Depois o Remo tem uma sequência de 2 jogos em casa contra adversários diretos na briga pelo acesso, Novo Horizontino e Avaí. E depois o Remo pega simplesmente o líder, ou o time que está brigando pela liderança da competição ali, o Goiás, fora de casa. Não é uma sequência fácil. Não é uma sequência simples. Então a vitória contra o Cuiabá, ela pode fazer falta, ela pode ter um peso. Assim como outros jogos que o clube do Remo deixou de ganhar nesse campeonato. Mas para que isso não tenha peso, o Remo tem que parar de ficar tropeçando nas próprias pernas. E muito também desse empate, Antônio Oliveira, não foi na questão da sorte, foi nas suas escolhas. E você parece que quer continuar repetindo o mesmo erro. O principal dos erros, escalando o Viseu. Esquece esse cara não quer mais jogar no Remo. Esse cara ele não quer mais atuar, não quer mais vestir essa camisa. Ele não deu certo no Remo. Beleza, paciência. Bola pra frente. Dodô é outro também que você não deveria nem levar mais pros jogos. Nem levar mais pros jogos. Deixa o Dodô na casa dele. Deixa o Dodô na casa dele. A gente vai pagar salário pra ele atuando ou não? Então deixa ele na casa dele. Pra mim não fazia mínimo. O que mais me irrita é ele em campo. O que mais me irrita é ele em campo. E o Adailton é outro que não pode ter ali uma prioridade, por exemplo, em cima do Davó, pô. Se o Davó não for titular nesse time, o que já é um absurdo, o Davó tem que entrar pelo menos no segundo tempo ali para jogar 30, 40 minutos. Porque já mostrou qualidade, já mostrou capacidade para ajudar o Remo. Se não fosse o Davó naquele jogo contra a equipe lá do Operário, o Remo não tinha vencido aquele jogo. Jogadas que o Adailton não fez nenhuma no campeonato. O Dodô não vou nem falar, e o Viseu muito menos. O Davó fez em um jogo. Prendeu a bola, segurou, passou quando tinha que passar, né? Deu condição quando tinha que dar condição. É isso que um jogador, um avançado faz. Mas parece que você não entendeu ainda. E eu não sou treinador, Antônio Oliveira, mas eu tenho certeza absoluta para aqueles que falam, né? Tu deveria ser treinador do Remo. Eu faria menos merda que o Antônio Oliveira tá fazendo. Isso eu te garanto. E você também que tá em casa, você que fala isso, você também faria menos merda do que ele tá fazendo. Porque não precisa ser inteligente ou ser mestrado em futebol para entender que determinados jogadores não têm mais condições de jogar com a camisa do Remo. Só você parar um pouquinho para pensar. Deixa aí nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.